Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre o Livro dos Espíritos. Nos episódios anteriores, discutimos a origem e evolução da vida em diversos mundos. Hoje, vamos explorar as perguntas 51 a 60, que nos levam a refletir sobre a pluralidade dos mundos habitados e a evolução dos espíritos. Vamos juntos nessa jornada espiritual? Pergunta 51. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta dos espíritos: sim, e o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Os espíritos confirmam que todos os globos no espaço são habitados. Isso nos mostra que a Terra é apenas uma entre inúmeras moradas na vastidão do universo, e que não somos necessariamente seres mais avançados. Pergunta 52. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Resposta dos espíritos: não, eles não se assemelham de modo algum. A constituição física dos globos no universo é diversa, refletindo a variedade de condições que existem em cada um deles. Essa diversidade permite a existência de formas de vida adaptadas a diferentes ambientes. Pergunta 53. As condições de existência dos seres que os habitam são as mesmas? Resposta dos espíritos: não, são completamente diferentes, conforme o meio em que vivem. As condições de existência variam muito entre os diferentes globos, dependendo do meio em que seus habitantes vivem. Isso sugere que a vida pode assumir formas e características completamente distintas em outros mundos. Pergunta 54. Passando de um mundo a outro, o homem conserva a memória da sua existência anterior? Resposta dos espíritos: não, porque isso faria parte de uma lembrança prejudicial ao desenvolvimento do espírito. Se Deus julgasse útil recordá-la, ter-lhe-ia dado essa lembrança. Quando um espírito passa de um mundo para outro, ele geralmente não conserva a memória de suas existências anteriores. Essa ausência de lembrança é um mecanismo para ajudar no progresso espiritual, sem o peso das experiências passadas. Pergunta 55. Os diferentes mundos têm progressos como a Terra? Resposta dos espíritos: sim, mas há os que avançam mais rapidamente e outros que permanecem estacionários. Assim como a Terra, os diferentes mundos também passam por progressos. No entanto, o ritmo desse progresso pode variar, com alguns mundos avançando mais rapidamente e outros permanecendo estacionários por longos períodos. Pergunta 56. Os espíritos que habitam esses mundos são de natureza diferente? Resposta dos espíritos: sim, de acordo com o grau de desenvolvimento físico e moral desses mundos. Os espíritos que habitam os diferentes mundos têm naturezas distintas, que correspondem ao nível de desenvolvimento físico e moral de cada mundo. Isso reflete a diversidade da vida espiritual em todo o universo. Pergunta 57. Os espíritos que habitam esses mundos são de natureza superior à nossa? Resposta dos espíritos: em geral, sim, porque eles já passaram pelo estado terrestre. Os espíritos que habitam outros mundos geralmente são de natureza superior à nossa, pois muitos deles já passaram pelo estado terrestre e evoluíram espiritualmente. Isso indica que a Terra é um estágio em nossa jornada espiritual. Pergunta 58. A matéria dos corpos desses espíritos é a mesma que a nossa? Resposta dos espíritos: não, é mais ou menos etérea, conforme o grau de pureza do espírito. A matéria dos corpos dos espíritos varia conforme seu grau de pureza. Em mundos mais avançados, a matéria é mais etérea, refletindo a evolução espiritual desses espíritos. Pergunta 59. Os espíritos se reúnem em sociedade, como na Terra? Resposta dos espíritos: sim, e a organização social entre eles é diferente, dependendo do grau de evolução moral e intelectual. Os espíritos se organizam em sociedades, mas a estrutura dessas sociedades varia conforme o nível de evolução moral e intelectual de seus membros. Isso mostra que a vida social também evolui à medida que os espíritos progridem. Pergunta 60. Os espíritos têm ocupações como na Terra?
Resposta dos espíritos: sim, mas suas ocupações são mais elevadas, de acordo com o grau de perfeição do espírito. Os espíritos têm ocupações, mas essas atividades são mais elevadas e correspondem ao seu grau de perfeição. Isso nos mostra que o trabalho continua sendo um meio de evolução, mesmo em outras esferas de existência. Nessas 10 perguntas e respostas, aprendemos sobre a pluralidade dos mundos habitados e como os espíritos evoluem em diferentes esferas de existência. Esses ensinamentos nos convidam a refletir sobre nosso próprio progresso espiritual e o vasto universo que nos cerca. Se você está gostando dessa série, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para continuar acompanhando nossas discussões sobre o Espiritismo. Nos vemos no próximo vídeo.